Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Você também encontra o nosso podcast nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você está acostumado a ouvir seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, no aplicativo de podcast do iPhone, em qualquer uma dessas plataformas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. E lembrando também que estamos disponibilizando todo o conteúdo dos nossos podcasts no nosso canal do YouTube. Fica tudo lá disponível para vocês ouvirem. Então acessa lá, assina o canal, ativa o sininho para receber as notificações e fica por dentro das nossas últimas atualizações. E hoje nós vamos falar sobre metaverso, ou mais especificamente sobre Meta, o novo nome adotado pelo Facebook, agora antigo Facebook, que passou a se chamar Meta. E do que isso se trata? Rebranding, de fato uma estratégia sólida de inovação ou apenas especulação? Muita gente vem me perguntando sobre essa mudança que foi anunciada pelo Facebook no final do mês passado. E o que acontece? A gente tinha uma empresa, a empresa chama-se Facebook, ela tem entre os seus produtos o próprio Facebook e uma série de outros produtos que foram sendo desenvolvidos e ou adquiridos ao longo do tempo. Instagram, WhatsApp, por aí vai. O primeiro ponto desse anúncio é que a empresa deixa de se chamar Facebook e muda o seu nome para Meta. Então agora você tem a empresa Meta, que atua como marca corporativa, marca institucional. Abaixo dela você tem todo o portfólio de produtos ou de serviços, enfim, que já existiam antes. O próprio Facebook, WhatsApp, Instagram e outras soluções que a empresa já oferecia. Mas esse não é o ponto mais importante. Acho que a parte de ter um nome institucional e em separado dos seus principais produtos, que até então ela se chamava Facebook porque era o seu principal produto, o ecossistema que deu origem à empresa, a rede social Facebook, isso é o menos importante de tudo que foi anunciado, justamente porque o CEO da companhia e seu fundador, Mark Zuckerberg, falou também da disposição da empresa para, a partir de agora, desenvolver aplicações e plataformas para o que os especialistas por aí chamam de metaverso. E obviamente que uma empresa do porte do Facebook, quer dizer, agora Meta, eu vou passar o resto do episódio fazendo essa complementação, porque a gente ainda não acostumou a chamar o Facebook de um outro nome que não seja Facebook. Mas vamos lá. Quando uma empresa desse porte faz esse tipo de anúncio, é natural que todo o mercado e toda a mídia se volte para o que essa empresa está anunciando, porque ela tem uma participação muito efetiva em relação a soluções digitais, é uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas de tecnologia que nós temos hoje, e tudo que ela trouxe de anúncio, eu quero analisar aqui com vocês a partir de 3 perspectivas fundamentais. Uma delas é o rebranding, sustentado aí por uma estratégia de relações públicas bem inteligente. 2, a parte toda de inovação, desenvolvimento de oferta, toda essa estratégia para gerar novos produtos ou uma nova plataforma, um novo ecossistema de serviços digitais que realmente coloquem, o Facebook, ou melhor, a Meta, como empresa líder nessa área que parece a nova fronteira a ser desbravada no universo virtual. E terceiro ponto, toda a parte de especulação, os movimentos do mercado financeiro e alguns pontos que estão fazendo com que cada vez mais, principalmente as empresas do setor de tecnologia, resolvam fazer toda uma apresentação espetacular ou adotar um comportamento mais espetacularizado para apresentar mudanças, para apresentar seus planejamentos, e o quanto isso tem funcionado como mola propulsora para as empresas obterem resultados
alavancados pelo setor financeiro, resultados de outra natureza que não sejam a partir dos produtos e serviços que elas comercializam. Mas primeiro de tudo, antes até de falar dessas três perspectivas, vamos falar um pouquinho do que é o metaverso, já que muita gente está tendo o primeiro contato com esse termo a partir de agora. Então, falando de uma forma muito simples, o metaverso indica algum tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade a partir do uso de dispositivos digitais. Essa definição eu retirei de um artigo publicado pelo MIT Technology Review Brasil, versão brasileira da MIT Technology Review. É um artigo escrito pelo Guilherme Ravache. O nome do artigo é Metaverso pode ser a nova internet e vira prioridade das Big Techs. Esse artigo foi publicado no dia 10 de setembro desse ano. E o próprio Guilherme diz que ele baseia a definição dele nas definições que ele encontrou sobre metaverso na Wikipedia. E acho que essa é uma definição muito feliz, porque a gente parte do entendimento de que qualquer realidade alternativa à nossa que seja acessada por mecânicas digitais, ela na verdade pode ser encarada como um metaverso. Nesse sentido, a indústria dos jogos eletrônicos já entrou no negócio do metaverso há muito tempo. Se a gente citar The Sims ou Flight Simulator, eles já seriam exemplos rudimentares de um metaverso lá nos anos 90. E tantas outras iniciativas que pipocaram de lá para cá, obviamente nos últimos 10, 15 anos com mais frequência e ancoradas por tecnologias muito mais robustas, mas ainda assim a ideia de uma realidade alternativa que a gente acessa por meio de um dispositivo, não necessariamente um óculos de realidade virtual, mas pode ser um mouse, um teclado ou um controle de videogame, isso já não é algo tão novo assim. A gente vai deixar a questão conceitual de lado e para um outro momento também de discussão, que a ideia hoje não é discutir o que é e o que não é metaverso. Entendido isso, de que o metaverso seria essa camada de realidade virtual, o mundo virtual que a gente acessa por meio de algum dispositivo, vamos tentar entender o que é o metaverso proposto pelo Mark Zuckerberg, ou seja, pela empresa Meta, antiga Facebook. O que ele dá a entender nessa apresentação é que ele está falando de camadas virtuais que vão se sobrepor à nossa realidade cotidiana. Pelo que a gente consegue entender dessa apresentação, a visão dele é que as pessoas vão navegar na internet, consumir conteúdo, acessar redes sociais, pesquisar, comprar, enfim, tudo que a gente já faz hoje, mas não por meio dos dispositivos digitais convencionais, e sim por meio de dispositivos que trariam ali recursos de realidade virtual, realidade aumentada. Então o que a gente entende do metaverso é uma definição, uma coisa. A ideia de metaverso que foi apresentada pelo Mark Zuckerberg tem muito a ver com essa questão de como eu acesso a internet como ela é hoje. Como eu desempenho todas as atividades que eu já desempenho hoje, porém por meio de uma realidade alternativa, seja ela uma realidade virtual por si só ou uma realidade aumentada, que é quando você tem os dados da nossa realidade mesclados com uma realidade virtual ali, como no joguinho Pokémon GO, onde você mira a câmera do seu celular para um cenário real, o seu quintal da sua casa, por exemplo, a sua cozinha, e ali aparece um bichinho virtual para você capturar. O que dá pra gente entender disso tudo é que a visão do Facebook, ou melhor, da Meta, para esse futuro, é que essa empresa seja a maior provedora de soluções ligadas ao metaverso daqui por diante. Essa é uma visão certamente ousada, bastante audaciosa. E aí a gente começa a olhar para as perspectivas, as três grandes perspectivas que eu listei no início desse programa. Primeiro, a questão de rebranding e posicionamento. Do ponto de vista da marca e da estratégia de posicionamento, mudar Facebook para Meta faz todo sentido. A marca Facebook vem sofrendo um desgaste gigantesco nos últimos anos. Não faltam escândalos, denúncias, problemas internos que vêm à tona a todo momento para fazer com que o nome da maior rede social
que já existiu leve a cada momento um novo golpe. E com isso, obviamente, ele vai se desgastando. Quando a empresa resolve jogar todo o seu foco ou direcionar todas as atenções para o tal do metaverso, isso claramente é óbvio que é uma estratégia para tentar tirar o Facebook e seus problemas da berlinda, tirar um pouco de todo o foco da mídia, de toda a atenção da sociedade para os problemas, escândalos e sujeiradas envolvendo o próprio Facebook e dar um outro foco para a discussão. Então agora estamos todos aqui discutindo sobre metaverso, o que é, quais vão ser as soluções, quais vão ser as implicações disso. Ou seja, uma jogada também inteligente de relações públicas para oxigenar um pouco o conteúdo que vinha sendo publicado sobre a empresa e trazer novos ares e novas perspectivas. Mas também não é só isso, porque de uma forma ou de outra, enquanto produto, o Facebook já pode ser considerado como entrando aí numa fase de declínio, embora isso não esteja tão aparente. Na prática, o Facebook, ou melhor, a Meta, eles sabem que o Facebook rede social, provavelmente não vai ser o principal item do portfólio futuro da companhia. Não faltam indícios aí de estagnação, até mesmo queda no número de usuários. E tem a questão da relevância também. Será que essa rede social ainda mantém a relevância de outrora? Principalmente após os escândalos, as questões ligadas à manipulação, enxurrada de fake news, o patrulhamento existente ali dentro da rede. Muitos usuários mantiveram seus perfis, mas deixaram de acessar, já que o Facebook se tornou um ambiente tóxico, para dizer o mínimo. Eu mesmo sou um exemplo, que mantenho a minha conta no Facebook, mas se eu acessar aquilo ali uma vez por mês ou uma vez a cada bimestre, para ver se aconteceu algo relevante e depois voltar para outras redes e para outras atividades, meu acesso deve estar mais ou menos nesse nível. Ou seja, embora ainda tenha um número considerável de usuários, é fato que a rede já não tem mais a relevância que tinha. E se ainda mantém relevância, mantém para um público específico, talvez não o principal público quando se fala de rede social e de apelo a consumo de conteúdo. O principal carro-chefe de qualquer rede social são sempre os mais jovens, porque são eles que têm tempo livre, consomem mais conteúdo, de certa forma são eles que ditam o comportamento futuro dos mercados, e já faz um bom tempo que os mais jovens e mais antenados já migraram para outras plataformas, eles já saíram do Facebook, eles não estão mais lá. Então, independente de qualquer coisa, da rede social está envolvida em uma série de problemas, toda hora aparecer na mídia com um novo escândalo, a despeito disso, o Facebook, enquanto produto, enquanto oferta, ele já está a caminho de um potencial declínio. Se é que já não está declinando, e a gente não consegue perceber isso porque a empresa consegue ou dá um jeito de manter sempre o Facebook vivo, porque amarra ele a outras soluções. Por exemplo, Facebook Ads, todo o trabalho de Ads, será que agora vai chamar Meta Ads? Espero que não, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas toda a parte de Ads, se você anuncia no Instagram, tudo é gerenciado a partir de uma conta no Facebook. Então, você tem ali a plataforma como uma plataforma de massa, com uma quantidade de usuários absurda, mas ela já não é mais necessariamente a mais relevante, dependendo do público que está ali descrito no seu target. O Facebook era Facebook por ser o produto que lançou a empresa, que potencializou a empresa, mas é natural que agora ele tivesse uma marca corporativa para não ficar atrelado ao nome de um produto que eventualmente poderia entrar em declínio, como o próprio Facebook já vinha se preparando para esse momento, a partir do momento que ele comprou outras redes sociais, comprou outras plataformas ou integrou soluções que eram o destaque de outras plataformas, justamente para tentar se manter sempre atual e na crista da onda. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente vai discutir aqui é da perspectiva da inovação. E aí, nesse sentido, o olhar do Facebook, da Meta, para as novas possibilidades ligadas à realidade virtual, realidade aumentada, elas fazem todo sentido. Não é de hoje que se fala de ambientes virtuais imersivos ou de camadas de dados se sobrepondo à realidade. Embora a gente
não tem ainda soluções nesse sentido da maneira que a gente vê nos filmes, quer dizer, a pessoa realmente imersa a ponto de se confundir se está no mundo real, se está no mundo virtual, como a gente vê normalmente em obras de ficção. A ideia de uma camada sobreposta à nossa realidade ou de acesso a ambientes virtuais, ela já está aí há muito tempo. De certa maneira, o metaverso já está aí nas nossas vidas desde os anos 80, da virada dos anos 80 para os anos 90, a gente já tinha algumas soluções nesse sentido. Algumas tecnologias já tentavam nos dar uma perspectiva mais imersiva. Dos anos 2000 em diante, esse movimento não parou mais. A gente teve Second Life, passando pela ascensão dos smartphones, o Foursquare e outros sistemas de geolocalização, até mais recentemente em veículos automotivos cada vez mais equipados com sensores e que projetam numa tela de LCD ou no próprio para-brisa dianteiro do automóvel algumas informações sobre o trajeto, sobre o percurso, sobre as condições do clima, da rodovia e por aí vai. Tudo isso a gente, de certa maneira, já estava falando de metaverso, sem dar o nome de metaverso. A Microsoft, com seu HoloLens, que foi lançado em 2016, já é uma ferramenta para trabalho do metaverso. O próprio Google Glass, que foi apresentado como protótipo em 2013, já era um iniciante nesse sentido. Depois foram lançados outros óculos, do próprio Snapchat, depois o óculos que o Facebook adquiriu. Então, a ideia em si do metaverso não é nova. Agora, a gente precisa entender, novamente, né, o metaverso pela perspectiva do Mark Zuckerberg, ou seja, pela perspectiva de produto que a empresa pretende lançar. O que está mais aparente ali? Olha, seria uma plataforma, um ambiente virtual para navegação, consumo de conteúdo, jogos, trabalho remoto, ou seja, tudo aquilo que a gente já acessa, que a gente já faz na internet convencional, porém de uma forma muito mais imersiva. A ideia de você navegar de uma forma diferente da qual a gente navega hoje é o que está por trás do metaverso, que está sendo pensado ou foi parcialmente comentado na apresentação que o Mark Zuckerberg fez. E aí é fato, né, que se alguém desenvolver essa camada nova para a internet, camada com muitas aspas aí, e essa camada se consolida como uma nova forma da gente navegar e acessar todo aquele conteúdo e desempenhar todas as atividades, as funções que a gente desempenha hoje, isso certamente vai ser um grande divisor de águas. Todos os especialistas concordam que essa nova fronteira vai ser uma terra a ser desbravada. Ao contrário da internet convencional, que já é um espaço bastante disputado, a gente está falando de um cenário potencial de um novo mercado, a chance de novos negócios se tornarem gigantescos, a chance de novas empresas assumirem a dianteira, né? Sempre que você tem um mercado novo, um mercado, vamos dizer assim, virgem, entre aspas, a ser explorado, você meio que dá um reboot no mercado tradicional e abre uma série de novas possibilidades. Daí o interesse, não só do Facebook, mas potencialmente de todas as Big Techs em desenvolver soluções para todas essas possibilidades ligadas à realidade virtual ou realidade aumentada. E se a gente for resgatar de uma perspectiva histórica, esse parece ser um sonho antigo do Facebook, né? Servir de camada de acesso para a internet. Na verdade, eles meio que sempre tentaram substituir o Google como ponto de partida e como filtro. Eles já tentaram fazer isso inúmeras vezes, quase que uma tentativa insana de fazer a rede social se sobrepor à internet. Claro que eles falharam miseravelmente em todas essas tentativas, mas só para citar algumas, né? Quem não lembra aí do Facebook Home, um aplicativo lançado em 2013 para telefones Android, que a ideia era que aquilo fosse uma camada para você acessar tudo que você acessava, mas você tinha uma camada superficial ali que era a interface do Facebook. Como eu disse, né, o Facebook como ponto de partida para você acessar tudo a partir dele. O Facebook Home foi um retumbante fracasso, mas o Facebook já tentou. O Mark Zuckerberg já disse que o Facebook era a melhor fonte para você consultar notícias, e a gente está vendo aí o quanto isso deu certo. O Mark Zuckerberg já tentou criar dentro do Facebook um concorrente direto ao YouTube com sua plataforma de vídeos. Ele já tentou trazer tudo que é função, pagamento, e-commerce para dentro do Facebook, de maneira que as pessoas acessassem ali e deixassem a internet convencional, como a gente conhece, num segundo plano de navegação.
E aí eu já falei, não é? Você já percebeu isso também, eles não conseguiram isso. O metaverso é uma tentativa, mais uma vez, por isso eu até brinquei no último episódio, que a gente comentou rapidamente sobre isso, eu brinquei, ó, mais uma vez o Mark Zuckerberg criando uma internet para chamar de sua, que ele não conseguiu fazer isso com o Facebook. Óbvio, né? O Facebook é um aplicativo de estrondoso sucesso, não por acaso fez da empresa uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas a ideia que ele tinha do Facebook ser o ponto de partida da navegação e servir como principal filtro, isso nunca aconteceu. O Facebook é muito usado como rede social, que é o que ele é de fato, o que ele entrega. Os outros recursos e tudo mais que ele tentou estabelecer ali, alguns funcionaram bem, mas nunca isso fez com que as pessoas mudassem o seu comportamento e só acessassem a internet por meio do Facebook. Isso de fato não aconteceu, então nesse sentido ele falhou. Agora, faz todo sentido, pela perspectiva da inovação, que a empresa aposte nesse novo território, nessa nova fronteira a ser desbravada no consumo de entretenimento, no consumo de informação, no trabalho remoto e todas as outras atividades que a gente desempenha hoje pela internet. A ideia de realidade virtual e realidade aumentada associada a essas soluções sempre fez muito sentido, só que a gente nunca teve tecnologia que fosse prática, utilizável realmente, que fosse algo que as pessoas, não só entusiastas, mas que fosse consumido de forma massiva, porque se isso não acontecer, desculpa, mas adeus metaverso. A galera vai continuar no Pokémon GO e vai ser o máximo de metaverso que vai se ter. Pokémon GO e Roblox, né? Acho que o Roblox é a principal vertente hoje desse cenário de metaverso. E olha, e só para deixar claro, o próprio Facebook vem investindo pesado nessa questão. Tem a aquisição da Oculus por 2 bilhões de dólares em 2014. Eles criaram o Facebook Reality Labs. Eles têm uma grande parcela, um grande contingente dos seus funcionários que trabalha diretamente desenvolvendo hardware e software para essas novas tecnologias. Então, eles estão investindo realmente pesado nisso. Mas até agora, o que a gente tem de fato? Uma empresa talvez tentando se apropriar do termo metaverso de uma forma talvez bem cretina, né? Ela mudando o seu próprio nome para Meta, muito próximo ali do metaverso, ao mesmo tempo que se distancia de todos os escândalos da sujeirada que emporcalhou o nome do Facebook nos últimos anos. Então essa tentativa, né, que o mercado olha e fala metaverso Facebook, Facebook metaverso, quer dizer, metaverso meta, meta metaverso. É uma tentativa também de se apropriar já de largada desse novo posicionamento, mesmo sem ter quase nada para mostrar. O que ela mostrou, na verdade, o que ela já tem e coisas que ela está projetando para o futuro, mas nada ainda de muito concreto. Mas como eu disse, nesse ponto 2, as possibilidades de produtos, de novas plataformas, novas soluções, tecnologias, nesse cenário elas são imensas. Então, do ponto de vista da inovação e da estratégia de marketing para o desenvolvimento de novas ofertas, até aí está tudo perfeito. O que falta realmente é a empresa mostrar o que ela tem, apresentar soluções concretas. E isso nos leva ao último ponto do nosso bate-papo aqui, que é a questão da especulação. A gente não está aqui de maneira nenhuma menosprezando a capacidade de uma empresa do porte do Facebook. Mas a verdade é que o mercado de tecnologia, principalmente, se acostumou nos últimos anos a atuar cada vez mais de forma espetacularizada, fazendo às vezes muita espuma com pouco sabão. E eu posso dizer para vocês, assim, eu sou fã dessas apresentações, como fazia o lendário Steve Jobs, e o mercado hoje de tecnologia está repleto de candidatos a Steve Jobs, mas só candidatos, por enquanto. A gente tem bilionários voando pelo espaço, artistas hollywoodianos aparecendo em jogos e fazendo o pré-release de jogos que depois são lançados de forma incompleta, um verdadeiro fiasco, carros da Tesla sendo lançados pela órbita do planeta, um funcionário vestido de robô, a janela inquebrável de uma picape futurista sendo quebrada na frente de milhares de jornalistas. Essas são apenas algumas das patuscadas que a gente tem visto por aí, num esforço cada vez maior para transformar CEOs, grandes executivos, em praticamente astros da cultura pop. Ou o caminho inverso, grandes empresas contratando artistas do pop para integrar os seus conselhos ou para assumir funções executivas. E aí vamos lá, por trás de todas essas iniciativas, um desejo constante de gerar buzz, manter a empresa na mídia e de quebra,
se eu conseguir dar um empurrãozinho no valor das ações, ou que tal um esquenta para um IPO que está aí para chegar, mas isso é sempre bem-vindo, é óbvio. Portanto, a hipótese da especulação para manter a empresa na dianteira, ofuscar as iniciativas dos concorrentes de peso que estão trazendo os holofotes para si, como o TikTok, por exemplo, essa hipótese não deve ser desconsiderada. Vamos lembrar de uma coisa, Steve Jobs era um excelente apresentador, um camarada que dava um show ali no palco, mas ele sempre teve produto, e produtos de primeira. E nas vezes que ele não teve produtos de primeira, a empresa falhou miseravelmente. Uma galera aí só conhece a Apple de 2010 para cá, acha que a Apple sempre fez sucesso em tudo que lançou. E não é verdade, a empresa inclusive teve a ponto de quebrar nos anos 90. Então, ele fazia as apresentações bem menos rocambolescas que as apresentações atuais, mas o principal ele trazia, que era produto, eram soluções reais, não especulação. E hoje, muito do que a gente tem visto não é exatamente seguindo essa receita. Além disso, vamos combinar, em um mercado cada vez mais ansioso por empresas que ultrapassam o trilhão de valor, esse tipo de jogada vai fazer cada vez mais sentido. E na verdade tem potencial para gerar até melhores resultados do que lançar produtos e serviços. Então o desempenho financeiro de uma empresa pode, em situações pontuais, estar mais vinculado a todo esse circo montado para a exibição de conceitos e de ideias futuras, do que propriamente do como essa empresa está performando no mercado hoje. Vamos ver o que sai disso tudo. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. Podem me adicionar, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de tema, é sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelas principais plataformas de podcast da atualidade, nós também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. É claro, você pode ir direto na fonte, talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. Por fim, sempre importante, se você acompanha o nosso trabalho, curte o nosso conteúdo, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar aí nessa corrente do bem, levando bom conteúdo sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos.